Olá! Oi, gente, tudo bem? Tô um pouco perdida, me achei. Pronto, tudo bem com vocês? Boa noite! Como estamos? É um prazer estarmos aqui, mais uma live mensal. É um prazer enorme. Vamos esperar o pessoal entrar. Ai, a Natália já entrou. Natália, Peraí que eu vou te colocar. Vamos ver se a Nívia entra também. Bom, primeiramente, hoje a live é sobre um tema, na minha opinião, muito legal, muito importante, que é em relação à direção e epilepsia. É um tema extremamente prevalente. Eu, inclusive, tenho várias histórias para contar, acredito que a Nívia também. E a Natália. Entramos aqui, vamos ver. Agora acho que eu consigo colocar todo mundo. Alguém, deixa eu ver se deu certo. Aceitar. Vamos ver se deu certo. Aceitar. Acho que foi. Olá, boa noite. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito boa noite para todos. Oi, prazer te receber. Deu certo. Oi, Nívia, tudo bem? Boa noite, tudo bem e vocês? Oi, Natália. Olha, muito bom. Começamos on time, bem no tempo, no momento certo, 19. Pra gente ver se a gente não consegue se enrolar muito, que às vezes eu e a Nívia, só nós duas, a gente fala demais, Natália. Natália, você pede a ficha, você levanta a mão assim que a gente dá a vez. A gente tenta praticar muito a escutativa. Combinado. Ô, Dani, vamos lá. A Natália é nossa parceira na associação também, né, Sim. Natália? Então, você quer se apresentar, Natália, para o pessoal? Isso. Se apresenta, Natália. Se apresenta você. Boa noite, então, a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito esse convite, né, da ABE, do Mães da Epilepsia. É um prazer aqui estar com vocês, né, Nívia, Dani. Eu sou Natália Figueiredo, sou neurologista, neurofisiologista, tive minha formação na Unifesp, meu doutorado, sou professora universitária. E é um prazer estar contribuindo com vocês aí mais uma vez, né, e agora nesse bate-papo aqui tão bacana. Eu vou contar para vocês, pessoal, como é que foi a nossa ideia de convidar a Natália. A Natália já fez essa live em 2017, Natália? 2017. Olha como nós somos antigas. As lives começaram presencialmente na Associação Brasileira de Epilepsia, lá na Unifesp, e eu lembro que eu fui a primeira. Nós não tínhamos nem microfone, foi um fuzuê para gravar, mas a gente conseguiu. A Natália foi uma das seguintes, né, Natália? E no dia a Natália estava super afônica, com uma gripe, ninguém escutava, e o pessoal ficava assim. Pede para ela falar mais alto, ela falava... Meu Deus! E um tema muito importante, muito relevante. Mesmo assim, todas as vezes que aparece o tema de epilepsia e habilitação, né? Posso ou não posso dirigir, eu pego o link lá dessa live de 2017 e mando para as pessoas. Então, agora, hoje a gente vai deixar você falar, Natália, bastante, todo o seu expertise para o tema, para a gente gravar com essa voz linda que você tem aí e ficar registrado esse conteúdo muito importante para as pessoas que pretendem ter a sua habilitação, saber quais são os direitos, né? Obrigada. Foi um momento peculiar, né? Mas agora vai desencantar, Natália. Vai ficar registrada a tua bela voz com todo o conteúdo que você tem para passar para o pessoal em relação a essa parte, que é muito importante, realmente, da direção. Eu vou contar uma coisa, eu vou só inserir um contexto que eu acabei de passar por isso, e como não é uma prática, eu sou neuropediatra, né, neurologista da infância e da adolescência. Então, a gente tem um ambulatório de transição em epilepsia. Sim. E o adolescente fica com a gente, só que teoricamente com 18 para 19 já é para ele estar na mão do Rudá, não é mais para estar na minha mão. Mas por acaso, eu fiquei com um rapaz, um querido,
E ele tinha total condição de dirigir. Eu queria que você até esmiuçasse isso um pouquinho. E a gente teve um problema eu fiquei muito assim, nessas horas parecia baixo uma mãezona, né? Assim, como assim não deixou? Então, na verdade, a gente preencheu todos os protocolos, eu fiz uma boa revisão em relação a quais eram esses critérios, né, de condição, o que eu teria que escrever nesse relatório. Eu nunca tinha feito isso, por isso a importância de eu estar colocando isso aqui. Só que a médica perita do Detran negou. E ela negou porque ela ignorava que o fato da pessoa ter epilepsia poderia dirigir de acordo com alguns critérios, ela não tinha esse conhecimento. E isso gerou uma discussão muito grande, inclusive com os residentes, né? Com os médicos residentes lá na faculdade, porque depois a gente foi fazer um levantamento em que 90% das pessoas que têm epilepsia, que vão tirar a carta de habilitação, elas não colocam que elas têm epilepsia. Né? E isso gerou uma outra discussão que foi quem assume o risco, né, de tudo isso, né? Por que toda essa discussão? Porque a adesão ao tratamento é a coisa mais importante para quem fala, olha, eu quero dirigir, né? Então, quando a gente estava no começo da semana colocando em pauta que ia ter essa live, inclusive algumas pessoas colocaram descritas nos comentários de que, na opinião delas, pessoas com epilepsia não poderiam dirigir, né? Então, eu trouxe um pouco essa problematização, porque foi uma coisa que eu vivi e há pouco tempo, né? E eu queria que você, com todo o seu repertório, né, trouxesse pra gente essa elucidação, esse esclarecimento que a gente precisa, né? Eu acho que realmente esse ponto é muito importante, Dani, porque as pessoas tendem a pensar de uma primeira passagem, né, que a pessoa com epilepsia talvez não devesse ou não pudesse, ou a própria legislação, né, devesse retirar esse direito, né, mas não é assim que funciona. Na verdade, as pessoas com epilepsia, elas podem sim estar regulamentado, né, claro que nós temos algumas especificidades aí da lei, mas há uma regulamentação que permite, sim, né, as pessoas com epilepsia, a direção de veículos automotores da faixa B, né, da carteira B, que depois a gente vai explicar direitinho o que seria exatamente isso, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, assim, duas coisas. Primeiro, a questão do ir e vir, isso é um direito fundamental, é um direito constitucional, né? E que é um direito individual. Então, como que o Estado vai cercear, né, pessoas por conta de questões médicas, apenas baseado nisso? Cercear um direito individual, um direito, né, primordial aí. Claro que todo direito, ele sempre vem acoplado com deveres, né? E é justamente esse segundo ponto que você está levantando. E se eu não falar que eu tenho epilepsia, ou se eu não falar que eu uso medicações relacionadas, isso tem implicações legais para eu, como pessoa, que não estou, né, prestando essa informação na hora de realmente realizar a retirada ou renovação da carteira de habilitação? Isso tem implicações jurídicas para a pessoa, inclusive com possibilidade de cassação, né, da carteira em si, de habilitação, ou até penalidades por falsidade ideológica, porque, querendo ou não, isso é uma omissão grave, ou potencialmente grave, porque coloca para o perito uma situação que não é a real e aumenta o risco de erro ali. Mas o perito também não deve negar a priori só pelo simples fato da pessoa ter epilepsia. E aí um dado interessante, que, por exemplo, diabetes, que é outra doença crônica, claro que não neurológica, né, mas metabólica, mas crônica, com mais de 1.800.000 pessoas, né, com diabetes aí no Brasil, também, já passo a palavra, também tem o mesmo diabetes. Risco. Ela tem diabetes. Você tem diabetes, eu não sabia do diabetes. Então, por exemplo, a chance de uma pessoa com diabetes também vir a se envolver num acidente de trânsito
é a mesma de uma pessoa com epilepsia. Então, por que a gente rotula, né, a questão da epilepsia e não rotula outras condições? É que, na verdade, nós não deveríamos rotular nada, né? Nós deveríamos ter a medida correta, a medida exata para todas as situações. E olha só uma coisa interessante, o uso de álcool, né? Então, nós vemos que o uso de álcool, esse sim está relacionado com uma grande chance, muito maior do que epilepsia, muito maior do que diabetes, condições crônicas, tratáveis, né, condições que a pessoa pode ter um acompanhamento, pode ter uma melhora, uma resolução e por aí vai. O uso de álcool, né? E a nossa sociedade, muitas das vezes, acaba sendo permissiva nesse sentido, né? E eu tô, assim, numa toada atualmente, né? Pesquisando e vendo algumas questões, que, por exemplo, a questão do álcool aqui na nossa América Latina, né, Brasil e outros países latino-americanos, é uma das principais causas de chance de a pessoa vir a desenvolver a própria epilepsia, né, por questões de lesões traumáticas que vão predispor esse cérebro à ocorrência das crises, à doença epilepsia, né, e nós somos permissivos ao uso do álcool. Né? É uma questão até cultural nossa, muitas das vezes. Natália, e olha as implicações que isso leva, né? Assim, as pessoas estão perguntando, porque assim, para a gente introduzir como Sim. que é possível, após quanto tempo de controle de crises, e aí a questão também de quando altera a medicação, Sim. quando tem algum desânimo, alguma alteração, para que a gente consiga fazer um ciclo que entenda assim, ok, quais são as pessoas que podem, porque Sim. a grande maioria das pessoas que não tem o controle das crises não pode, mas eu queria que você explicasse essa questão legal. É muito importante, então, Dani falou, Nívia falou, que é muito importante o quê? Primeiro passo, a gente saber esse indivíduo, essa pessoa com epilepsia, né? Ela é uma pessoa com epilepsia que ela está em tratamento, né, com o uso de medicações adequadas, ela faz um segmento adequado, ela tem um acompanhamento médico adequado e ela precisa usar essas medicações para o controle da sua epilepsia. Isso é um cenário. E nós temos também aquele cenário daquela pessoa com epilepsia que, né, teve uma evolução favorável, que usou esses remédios durante um tempo, mas que não precisa mais usar eles naquele momento, já está sem as medicações. E aí é um outro cenário. Então a gente tem que ver esses dois cenários, né? Aquela pessoa que precisa do uso da medicação, porque está controlando, está tratando, está seguindo, né? Está tendo ali todo um cuidado adequado. E aquela pessoa que já está num outro estágio, né, que foi possível a retirada da medicação e está sem as medicações. Então, vamos falar cada grupo separadamente para ficar mais claro o entendimento, né? No grupo das pessoas que estão usando a medicação, é necessário que elas estejam, né, então, aderência, né, então, usando corretamente, a medicação adequada para o seu tipo de crise, para o seu tipo de epilepsia, né, com as doses adequadas, com esse acompanhamento adequado, né, porque isso é fundamental para que você consiga ajustar o tratamento o melhor possível, e elas precisam estar, então, há pelo menos um ano, né, livre de crises, ou seja, sem crises, né, registradas, né, sem nenhum tipo de crise, porque isso diminui a chance da ocorrência dos acidentes, de intercorrências, de problematizações. Então é tudo para dar segurança para a pessoa com epilepsia e para o outro. Eu não consigo, mas eu preciso fazer uma parte, assim. Quando a gente fala livre de crise, pessoal, é assim, olha, o meu padrão de crise é tônico-clônico generalizada. Ah, mas de vez em quando eu tenho um escape, tenho uma ausência. E muitas pessoas cometem este equívoco de achar que a pequena ausência, fração de segundos, não é crise. Não é verdade. Quando a gente diz ausência, a ausência é ausência de qualquer tipo de manifestação de crise. Porque em frações de segundos acontecem grandes acidentes. Então, quando a gente fala livre de crise, é quando o seu neurologista atestar que você está há um ano com tal medicação, porém, livre de qualquer tipo de crise.
Concorda? Opa, deixa Exatamente. eu só completar uma coisa que eu acho que é muito importante. Sim. É que esse neurologista que atesta esse papel, dizendo que a pessoa está livre de crises há um ano, tem que estar acompanhando essa pessoa há pelo menos um ano. Então, Exatamente. é muito importante também, além da adesão ao tratamento, a adesão ao seu médico assistente. O médico assistente é o médico que cuida de você. Não é aquela pessoa, eu preciso marcar uma consulta no convênio porque eu tenho que renovar o laudo, porque eu tenho que ir tirar minha carta de motorista. E isso não é o correto. Né? O médico, ele pode até dizer, ela tá me dizendo aqui que tá um ano livre de crises e você levar no Detran. Isso não vai funcionar. Porque aquele médico, ele tem que te assistir, te acompanhar por pelo menos um ano para afirmar que há um ano você está sem crises. E isso é muito importante também. Muito. Porque, Dani, é a segurança. O que as pessoas têm que entender é que nós estamos trabalhando aqui com a segurança. E a segurança não é só a segurança do outro, né? É a minha segurança. Se eu tô na direção e eu tenho um risco maior de talvez ter alguma, como a Nívia falou, é segundos que você perca essa direção, pode, inclusive, te levar a uma situação muito grave a você, como, né, o condutor ali daquele veículo automotor. Então, o que eu acho que as pessoas têm que realmente, aquela questão dos direitos e deveres, né? Aqui, o nosso dever é para com a nossa segurança também, em primeiro lugar, né? Eu me asseguro e eu asseguro o outro, né, seja também condutor, ou seja pedestre, enfim, né, da bicicleta e por aí vai. Então, acho que as pessoas têm que pensar na sua segurança e em conjunto com a segurança do outro. Então, se eu acompanho corretamente, me trato corretamente, tenho o meu médico, né, de referência, que vai me ajudar, vai me auxiliar, vai possibilitar que eu faça as minhas, né, trocas ou ajustes, e o meu controle, né, o meu acompanhamento. Não posso só visar, vou tirar a carta, então eu preciso desse laudo. É um papel apenas? Não, gente, isso é muito mais do que um papel. Isso, na verdade, é só realmente uma declaração ali para que tudo que você está fazendo, o mais importante é o que você está fazendo, que é o seu acompanhamento, o seu tratamento, né? A sua história vale muito mais, até para outras questões também, né? Do que meramente a direção aqui, do que só esse papel em si. Então, acho que as pessoas têm que ver ali o caminho e não o fim por si mesmo, né? Então, isso que ela está falando é fundamental, Dani. O acompanhamento adequado, inclusive porque, por exemplo, se você acaba consultando alguém só para realmente tirar essa declaração, o médico pode não querer fazer. E, de certa maneira, está muito correto nesse sentido. Por quê? Porque eu preciso acompanhar, eu preciso, inclusive, no questionário em si, vem, né? O paciente é aderente, ou seja, usa as medicações, acompanha, faz o segmento, faz os exames, faz tudo, né, o que é preciso. Então, eu atesto que sim. E como que eu vou fazer isso vendo a pessoa uma vez apenas, uma única vez? Como que eu vou saber se ela, né, vai realmente dar sequência? Não colocando em dúvida, mas para a segurança, tudo para a segurança, né? Então, isso é importante que as pessoas se conscientizem mesmo, né? Natasha, eu gostaria de fazer um parecer, assim, um paralelo da epilepsia com qualquer outra condição. Você citou a diabetes, que eu sempre cito aqui, né? Mas eu vou citar uma outra questão, por exemplo. Quando eu recebo no meu consultório, eu como psicóloga, uma pessoa que tem interesse em fazer uma cirurgia bariátrica e me procura, Nívia, você me dá um laudo para eu comprovar que eu estou apta a fazer a cirurgia bariátrica? Depois de 1 ano e meio, 2 de terapia, que você estiver comprovando para mim que você está seguindo todos os critérios para essa cirurgia. É a mesma coisa, gente, fazendo um paralelo. A pessoa tem que estar apta e consciente daquilo que ela está assumindo, né? Porque existem restrições. Estou falando aqui um dos exemplos que a gente também, enquanto profissional, tem que atestar. Então, é a confiança que você tem no seu paciente. Então, eu queria frisar bem para as pessoas. A omissão e a mentira, neste caso, caminham
em paralelo, no mesmo grau de responsabilidade. Então, Sim. assim, eu vi algumas pessoas que a Dani Eu bloqueei. Bloqueou. No começo eu sempre bloqueei, mas senão eu me no perco. começo eu ouvi duas pessoas falando. Uma que tirou carteira e não renovou, não conseguiu renovação. E uma que tirou carteira e sofreu um acidente gravíssimo. E ela contou que teve uma série de condições. Gente, quem sofre um acidente gravíssimo, dentro de todas as condições que nós estamos falando aqui, correta, ela não vai ser penalizada. Pode acontecer com qualquer pessoa, comigo, Sim. com a Natália, com a Dani, com qualquer pessoa, inclusive com a pessoa que tem epilepsia. Agora, quando você vai renovar, se você não citou na primeira vez que você tem epilepsia, que você toma tal medicação e tal, quando você vai renovar, teve uma pessoa que citou, que comentou que tomava tal medicação. Bloquearam. Sim. Então, assim, tanto você não pode omitir qual medicação você toma, do mesmo jeito que nós três aqui, ó, para tirar a carteira. Eu tenho tantos graus de óculos. Se eu for pega pelo o guarda lá do Detran, sem óculos, eu vou ser multada. É a mesma condição. A gente tem que estar apto na visão, a gente tem que estar dentro daquela. Por isso que depois de uma certa idade a gente renova com mais frequência a carteira, né? Sim. Então, assim, só gosto de fazer esses apartes porque as pessoas acham que é a epilepsia, não é só a epilepsia. Não. Também a epilepsia tem essas condições, né? Eu vou abrir os comentários de novo às 19h30, tá, gente? Teve uma moça chamada Rosilene que mandou o seguinte, que ela teve uma crise e que a médica dela, há um ano atrás, a médica dela aí suspendeu. A médica falou, você não vai dirigir até você ficar um ano. E ela com a carta de motorista. E ela colocou no comentário interno, porque como eu bloqueei, aparece aqui só pra mim, ela contando que agora a médica dela liberou ela de voltar a dirigir. Gente, que orgulho dessa moça. É confiar na médica assistente, né? Assim, a gente tá vivendo aqui em casa, né? Nós entramos na pandemia 2020, foi o ano em que o Felipe completou 18 anos, né? Eu dei, demos um envelopinho, vale uma carteira de habilitação. 6 anos, sem crise, tudo pronto. Só que ele estava na pandemia, né? Daí a pandemia, assim, a gente tinha receio de... Primeiro que não teve nada, né? Não ia ter aula de prática. Sim, tudo meio que parou, né? Então parou. Então parou o mundo, ok. Só que nesse interim começamos o desmame tão sonhado. Então, assim, olha a importância da gente ter essa comunicação e a pessoa com epilepsia ser condutora da vida dela, não é do carro. Sim. Então, assim, eu tiro por mim. Do seu próprio corpo, né? Da sua responsabilidade. Então, aí agora, uns 6 meses atrás, assim, pela necessidade de trabalhar a faculdade, pintou de novo. Preciso da carteira. E aí marcou consulta lá com o neuropediatra, que acompanha desde os 7 anos. E assim, eles que decidiram, não é a mãe, gente, isso que vocês têm que entender, não sou eu que vou me responsabilizar, é a pessoa, se ela tem condições de decidir se ela quer ou não dirigir, ela tem condições de optar o que ela quer fazer pela vida dela. E ele optou, não, eu vou terminar meu desmame, já esperei tanto por isso. Quer dizer, não é 1 ano, 2 anos, 3 anos a mais que vai fazer diferença. Tanto faz tirar com 18, com 22. Né? O importante é a responsabilidade. Então, assim, tem que ser uma decisão madura da pessoa, né? E consciente. E aí, assim, ele deixou bem claro, terminou hoje, tem que esperar 6 meses, sem alteração nenhuma, para poder começar o processo para tirar a carteira. Então, assim... Os médicos precisam, né, Dani, igual você estava falando, saber dessa condição. Eu tenho até as leis aqui, depois eu vou passar o número da portaria. Isso. Esse grupo que você está falando, Nívia, é o segundo grupo. Isso. Então, é o grupo que evoluiu, né, com a possibilidade da retirada da medicação, né? Então, o primeiro ponto aqui da gente avaliar é que existem situações, porque a epilepsia, na verdade, são várias doenças, né? A própria OMS pede para que a gente chame as epilepsias, né? Que são várias formas de apresentação. Então, aqui entra um pormenor que
No caso da retirada da medicação, pelo menos para o CONTRAN, né, que é o Conselho de Trânsito Nacional, não seria recomendado essa condição, retirada de medicação, nas pessoas que possuem o tipo de epilepsia mioclônica juvenil, tá? Então, o CONTRAN, ele é um pouco mais restritivo nesse sentido. Para o CONTRAN, pessoas com epilepsia mioclônica juvenil não podem estar nessa condição de retirada de medicação. Teriam que estar naquele primeiro grupo que a gente já comentou, melhor dizendo, que é com o uso da medicação, tá? Então, aqui pra gente ver, ó, o tipo de crise, o tipo de epilepsia faz diferença, né? Não é só a aderência ou só o acompanhamento, mas o tipo da epilepsia também. E aí aqui, olha só que interessante, né? Justamente o que você comentou. Esse paciente, então, como ele vai ser um candidato e vai retirar a sua medicação, ele tem que preencher o critério que nós, neuros e outros médicos, né, que trabalhamos nessa área, os neurocirurgiões e por aí vai, usamos, que é 2 anos sem crise. Né? Então, 2 anos sem crise, não tendo tipos de epilepsia que são de uma recorrência maior de crises sem a medicação, aí ele vai ser candidato à retirada da medicação. Ok, vamos então tentar a retirada. É um processo, porque isso é a vida, gente. A vida é um passo de cada vez. Né? Nós vivemos uma sociedade muito acelerada, mas não é assim que é a biologia da natureza. Né? Um passinho de cada vez vai ser tentado essa retirada. Conseguindo a retirada da medicação, 6 meses após a retirada total, pelo menos, né, 6 meses, mantendo-se sem crises, mantendo, né, tudo dentro do que é o esperado, que é a ausência de crises, aí sim eu configuro esse segundo grupo, que é o grupo sem uso de medicação. Então, vocês estão observando que é um grupo talvez um pouco mais, com mais passos, né, um pouco mais, ele vai afunilando mais aí, quem pode realmente estar dentro dele, né? Mas existe essa segunda possibilidade que o seu filho aí, então, está entrando nesse exemplo, né? Como esse segundo grupo. Então, para a gente entender que todos esses pormenores são muito importantes, né? Qual é a epilepsia? Quanto tempo tem a última crise? Como que está a evolução? O paciente, ele evolui com melhora das crises ou não? Qual que é o tratamento? Esse tratamento está sendo corretamente, né, realizado? Está sendo acompanhado? Quando foi a última crise em tempo? A aderência é confiável, não é confiável? Porque isso mostra até mesmo essas questões de cidadania também, né? A confiabilidade aí dos dados. Então, tudo isso vai ser visto, né, pelo neurologista assistente, né, pelo médico assistente, Dani frisou bem, que tem que estar acompanhando aí pelo menos há 1 ano esse paciente, para preencher, então, o formulário específico do CONTRAN, que a pessoa com epilepsia vai levar, né, durante todo o processo, ou de primeira via da carteira, ou de renovação da carteira, atestando tudo isso, né? O neurologista, então, que faz esse acompanhamento, que consegue prestar todos esses dados aí, corroborar os dados, presta isso para os órgãos de trânsito para que eles possam fazer a avaliação deles, né? E aí deliberar, igual vocês comentaram, se a pessoa estaria apta ou não, enfim, as categorias ali a partir disso, né? E esse tempo da renovação, só puxando esse gancho que vocês comentaram, ele pode ser individualizado também. Então, no caso das pessoas com epilepsia, devido a todas essas particularidades, isso pode ser individualizado, né? Quando que será feita aí a renovação e por aí vai. O fato de retirar a carteira ou carta, enfim, a habilitação num primeiro momento não é garantia de que num segundo momento isso vai ser ainda permitido, que ela vai estar apta. Então, é uma avaliação naquele momento, né, se tem aptidão ou não, e o que vai ser possibilitado a essa pessoa a depender das suas condições de momento. Tá, né? olha, eu queria só fazer uma pergunta para a Dani. Dani, esse seu paciente que tentou tirar a carteira de habilitação, ele tentou tirar a carteira tipo A ou tipo B? É, tipo B. Porque a tipo A é aquela que dá o direito de dirigir moto e carro.
as pessoas com epilepsia não podem dirigir moto. Perfeito. Não me pergunte, não me pergunte. Perfeito, na legislação não pode. Para mim, é a mesma condição, é o mesmo risco, só que na moto ele se expõe mais, né? Eu costumo brincar com as pessoas quando me perguntam muito sobre mergulho, sobre altura, tirolesa. Eu falo que eu uso o mesmo critério para direção. Ah, tá 1 ano sem crise, você quer correr o risco? É o mesmo risco de dirigir, gente. É o mesmo risco. Você corre o risco iminente de ter uma crise no mergulho. Você corre o risco de ter numa tirolesa, não é verdade? Então, você quer correr o risco, né? Atestar, né? Você está fazendo direitinho? Então, para a mesma coisa. Agora, o CONTRAN não permite que as pessoas com epilepsia tenham condução de uma outra pessoa, ou seja, caminhão, avião, helicóptero, e que você conduza isso profissionalmente, nem operador de empilhadeira. Então isso a gente tem que frisar. Do mesmo jeito eu uso um paralelo, operador de empilhadeira é um trabalho, ok. E uma pessoa que tem epilepsia, que mexe num forno, numa metalúrgica, é o mesmo risco. Você pode ter uma crise e se queimar absurdamente, né? Então, eu acho que é uma escolha que a pessoa tem que fazer da profissão, inclusive. Eu não posso dirigir profissionalmente, mas eu também não posso trabalhar com esse forno. O risco é muito grande. Não só para quem tem empresa, como para a pessoa que vai trabalhar. Então, existem sim algumas restrições, mas tem que ser aquela escolha consciente, né? Se eu estiver enganada, se vocês não concordarem, é uma briga. Não, tá certíssimo. Tem só uma colocação que eu acho que foi inbox, eu acabei liberando já, como eu cometi, né, 19h30, eu libero de novo os comentários, mas teve uma moça que ela colocou pra mim, assim, que ela tirou a carta dela, ela não tinha epilepsia. E aí ela desenvolveu a epilepsia e agora ela tá preocupada que ela tem que renovar. E aí, Natália, eu acho que é muito importante a gente falar uma questão do tempo. Me preocupa um pouco essa questão do tempo, sabe? A gente na neuroinfantil, a gente tem abolido cada vez mais essa história dos 2 anos. Porque a gente já viu adolescente que tá 2 anos sem ter crise, para a medicação, porque ele ouviu falar que depois de 2 anos sem crise pode parar um remédio. Então, a gente nem tem mais falado nesse tal desses 2 anos. Então, o que a gente tem até feito para os adolescentes? A gente tem conversado que existem, sim, algumas situações que são epilepsias que são autolimitadas, que são da infância, né, que irão ser resolvidas com o processo de maturação, de desenvolvimento do cérebro, e que existem outras epilepsias que irão persistir, que irão caminhar com eles para a vida adulta. Né? Então é muito importante que a gente tenha essa questão do tempo. E tudo bem. Eu falo isso igual quem tem epilepsia, como quem tem diabetes, alta, usa óculos, como né? quem tem diabetes, como tem quem tem que usar óculos. Exatamente. Então a gente tem trabalhado muito isso e eu me preocupo porque a moça colocou essa questão do tempo. Então, assim, o que a gente tem que fazer em relação à retirada da medicação é uma coisa muito séria. Então, esse grupo ele só pode ser aventado quando realmente o médico assistente, o médico que acompanha, o médico que assiste levantar essa possibilidade. E aí é uma questão técnica, né? A outra questão é, se você tem a sua carta de motorista e aí aconteceu de você ter uma epilepsia, né, acabar desenvolvendo uma epilepsia, seja qual for o motivo, tem que ter um médico assistente que te assista, que te acompanhe durante um período de 1 ano. E se nesse período de 1 ano você ficar sem crises, né, você pode sim estar apta a retirar, renovar, enfim, a sua carta de motorista. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acredito que, assim, por se tratar da lei, né, eles acabam escolhendo parâmetros muito fixos, rígidos e talvez assim mais cientificamente já consagrados, né? Porque tem que ser uma coisa mais, até do ponto de vista jurídico mesmo, né? Mas do ponto de vista prático, às vezes funciona um pouco diferente. É interessante porque tem vários estudos americanos, porque nos Estados Unidos
cada estado faz a sua lei, né? Lá é uma unidade federativa, então cada estado tem o seu jeito de comandar essa questão da direção. Tem estados que proíbem, tem estados que, por exemplo, com 3 meses livres de crise já aceitam, né? Então varia muito, é muito variável de estado para estado nos Estados Unidos. Então eles pesquisam muito isso, eles observam esses dados, né? Mas eu achei interessante que tem um estudo que fala que depois de 6 meses, né, já com as crises sob controle, usando a medicação corretamente, tudo adequado, não teria uma chance aumentada, né? Não teria maior risco, né? Só porque tem 6 meses apenas e não 2 anos, ou enfim, 1 ano que seja, né? Então não teria muita diferença. Então realmente, do ponto de vista científico, esses dados eles vão ser aprimorados. Com certeza isso vai evoluir, né? Tecnicamente falando, que é isso que a Dani está dizendo, né? Mas na lei ela se encontra desta maneira por uma questão de que é a melhor evidência neste momento, né? O que eu acho muito importante também, a Lívia colocou, né, essa chamada carteira B, né? Então, habilitação B, carteira B, que seria, então, para um carro com 4 rodas ou 3.500 quilos, podendo levar até 8 pessoas, né? Mas seria considerado um carro de passeio, né? Não um carro de transporte profissional, não um carro com uso aí mais para fins de trabalho, né? Seria um uso para fins pessoais, para esse direito de ir e vir, que é o que a gente está conversando aqui desde o primeiro momento, tá? O que eu acho interessante é que, assim, inclusive a ABE, né, as associações, poderiam, do ponto de vista, né, jurídico, discutir isso até com os legisladores, né? Qual que seria, talvez, a melhor legislação para nós aqui, para o Brasil, né? Baseado em evidências, baseado na literatura, talvez, mais atualizada. Esses dados são dados clássicos, né? Será que a gente já não consegue evidências melhores ou diferentes ou mais precisas? Então, acho que seria interessante também essa discussão, né? Claro, as leis são muito importantes, a gente precisa seguir, a gente está ressaltando bastante que é para segurança, né, em primeiro lugar, mas sempre é possível e cabível e bom e aconselhável essas discussões, né? Para âmbitos até nessa interface mesmo da medicina com o direito. Então, acho que isso é uma coisa interessante que a gente pode projetar, né, como futuros passos aí, né? Eu acho que seria interessante essa discussão do ponto de vista, né, legislativo e por aí vai. Bora, vamos fazer uma audiência e convocar as pessoas pra a gente Natália falar vai, sobre o porque minha assunto. vontade era pegar essa médica perita aí e falar, queridinha, ô chuchu do meu coração, vai estudar, coração, né? Minha vontade era pegar ela para falar um monte de desaforo para ela, porque ele foi assim perfeito. Ele pegou a legislação, a gente entrou em contato com a BE, nós demos todo o material para ele voltou num dia que não era marcado, pediu licença, pediu para ela conversar. E a mãe falou, eu vou deixar ele resolver sozinho primeiro, doutor. E ele resolveu, ela aí reagendou a perícia dele, mas ela reagendou com outro colega. Tá valendo. Ele tá dirigindo, né? Não foi um reconhecimento de que tudo bem, podia estar errada, mas ela deu uma nova chance para ele. Sim. E ele já estava sabendo toda a legislação certinho, tudo ok. Então, você vê que, na verdade, eu fico assim dessa informação, porque se é uma pessoa que desiste, que fica frustrada, que se sente mal, poxa, não consegui, não consigo, né? Então, tudo isso é muito importante do papel da família, o papel da gente como médico que assiste o paciente, né? Sim. Eu preciso falar esse comentário aqui. Tem uma pessoa dizendo que ela era bombeira e que ela dirigiu o caminhão de bombeiro e que a partir do diagnóstico de epilepsia ela perdeu a profissão. Ana, eu sinto muito por você, eu entendo
a dificuldade que deve ser você ter que mudar de profissão. Mas como administradora do Mães há 10 anos, eu já vi muitas pessoas perderem a profissão da mesma forma que eu acabei de falar do operador de empilhadeira. Então, por exemplo, nós tínhamos uma ortodontia, né? Uma pessoa que teve um tumor e ela perdeu o direito de exercer a profissão dentista, porque ela não controlava crises de dificílimo controle. Imagina o risco, é o mesmo de dirigir o caminhão do bombeiro. Você está com um aparelho na boca de uma pessoa e tem uma crise, você pode machucar essa pessoa. Nós tivemos uma enfermeira neonatal, então assim, o obstetra tirava o bebezinho e dava na mão dela antes de ir para a mão da mãe. Então ela perdeu o direito de exercer a profissão, porque ela tinha muitas crises. Então ela colocava em risco a vida de outra pessoa. Então a carteira de motorista é a mesma condição, gente. A gente não pode exercer com irresponsabilidade. A responsabilidade, eu falo diferente da Natália. Se você não pensa no seu cuidado, você pense no outro. Porque se você bater o carro numa família, você pode destruir uma família, você pode deixar alguém paraplégico, você pode deixar alguém, matar alguém. Então aí vai ser o peso da consciência de você assumir um risco que está pondo outras vidas em risco, né? Então assim, não é só a condição da epilepsia, né? Teve outra pessoa que falou aqui que teve crises dormindo em função de hipoglicemia porque tem diabetes. Então o diabetes faz com que a pessoa convulsione, né? Sim. E as minhas crises são só no sono. Gente, não interessa se é só no sono ou só acordado. Eu vou tirar de novo, eu falo muito do caso do meu filho, porque todo mundo já conhece, né? Então eu já falo mesmo. As crises dele sempre foram no sono. O padrão é focus, o padrão é sono. Só que as duas últimas, tônico, clônico, generalizadas, de quase 5 minutos, foram acordadas. Sabe por quê? Porque esqueceu o remédio. Abstinência. Então, isso pode acontecer comigo, com vocês duas. Qualquer pessoa esquece o remédio da pressão, esquece da glicemia. Sim. Porque o uso contínuo é muito cruel. O que eu falo, não tira férias. A epilepsia não tira férias, o remédio não tira férias. Então, pode acontecer? Pode. Só que no caso da epilepsia, se você esquece, você pode ter uma crise por abstinência. Uma crise, e aí você põe a pessoa em risco. Então, a responsabilidade, mais uma vez, é da pessoa. Ela tem que se comprometer. Eu vou tomar o meu remédio, eu vou cuidar da minha saúde, eu não vou ficar sem dormir, eu não vou ficar, não vou beber porque vai tirar o efeito da minha medicação. Então, é uma responsabilidade madura do paciente. Não é da família, meu filho tem que dirigir. É um prêmio, né? Ele tem que. Não é que ele tem que saber se ele pode dirigir. Então a responsabilidade. Natália, tem uma moça chamada Ana, ela tá aqui colocando, foi a do bombeiro que a Nívia falou. Sim. E o pessoal tá até colocando algumas coisas assim, de que achavam que ela não deveria perder o emprego, que ela deveria ir para uma área administrativa, né, que é uma corporação, né? Como eu não entendo muito dessa coisa de trabalho, e ela tá colocando e tá todo mundo comentando, eu não tenho muita ideia disso, Ana, mas talvez a Natália Sim. possa falar alguma coisa. Então, isso daí com certeza poderia ser visto, né, talvez uma realocação de função para ela, né? Claro que a gente precisaria de mais dados para poder afirmar, assim, tão categoricamente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, se em um determinado momento o paciente ele está exposto a riscos, né, exercendo determinada função, seja por qual motivo for, o que motivou esse aumento de riscos, é muito importante, primeiro, que a Nívia está falando, então a gente também não omitir esse dado, não omitir essa informação, né? E essa informação, ela tem que ser passada, então, para esse empregador, e o ideal, né, o cenário mais interessante aqui, seria que, então, esse funcionário, essa pessoa com essa condição de saúde, pudesse ser avaliado por um médico do trabalho, que aí verificaria o que é essa condição, quais são os riscos atrelados, se há possibilidade de remanejar essa pessoa para uma função com menos riscos, readaptação, até mesmo porque muitos empregadores, sejam eles públicos ou privados,
precisam também, né, de condições específicas de funcionários, né, com deficiência, PCDs. Então, às vezes, há uma realocação e isso também pode gerar um benefício até para o próprio empregador, né, que ele precisa ter pessoas com deficiência. Isso está na lei, né? Então, às vezes a pessoa é realocada de função e tem, não é só um prejuízo, entre aspas, ou uma via de mão única, é uma via de mão dupla, muitas das vezes. No caso, então, o que eu acho interessante... Eu tenho um exemplo verídico. Essa moça que era dentista, ela ia e o perito falava que ela não ia deixar ela exercer a profissão, não ia deixar, e ela era concursada, ela trabalhava, acho que, para o Exército, como dentista do Exército, e eles não deram o laudo para voltar, e queriam que ela fosse dar aula, que ela fizesse outra função, enfim. Mas, por sorte, essa moça... Isso. Mas e o dentista que tem consultório particular? Como é que fica? Então, é isso que... Aonde, né? Agora, eu acho que o mais interessante é isso que você está falando. Né? Não vai mudar a lei. Só se a crise estiver controlada. Então, não adianta a gente querer dar um passo lá para frente se a gente não resolveu aqui. Então, se ela ficou com a comorbidade, a epilepsia, em cima do que aconteceu, ou se a epilepsia dela está dentro dos 30% aí de difícil controle, não adianta que a gente não vai mudar a lei, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Eu acho que essa questão de se olhar, né? Se olhar, e aí a partir disso avaliar qual que é o próximo passo, a próxima estratégia, mas nunca, né, não é o caminho omitir, ou mentir, ou deixar isso debaixo do tapete para depois vir a ter um acidente ou alguma intercorrência, né? Não é o melhor caminho. O melhor caminho é lidar com a situação, tentar achar um meio termo, né, do caminho aí com o empregador, com a situação de vida, né? Então, realmente enfrentar e dar um passo adiante, mas não a questão da omissão, porque isso pode ser mais grave e botar a própria pessoa em risco, né? Teve alguém que falou inclusive, a aqui... pessoa pode ser responsabilizada civil e criminalmente pela omissão ou pela mentira. Assumir o risco, né? Que nem o pessoal fala, quando você bebe e dirige, você assume o risco, né? Da mesma maneira que a mentira e essas questões, você assume o risco. Teve alguém que falou, 2 pessoas falaram aqui coisas que eu acho que foram bem interessantes. Uma é em relação que o segredo é a adesão ao tratamento, é tomar a medicação direitinho, fazer o tratamento direitinho, e se tiver dentro, né, desse perfil de pessoas que estão há 1 ano, né, há 12 meses, sem ter nenhum tipo de crise, nem de 1 minutinho, essas pessoas estão aptas a continuarem, a tirarem carta, a fazer a renovação, enfim. E uma outra coisa que eu achei bem legal, alguém falou, acho que Marília é o nome dela, falou que ela tem um filho que mora na Suécia. Só que a Suécia é outra estrutura, porque existe um sistema único, como se fosse um SUS, mas que está com todo mundo lá dentro. Todas as pessoas que moram naquele país estão nesse cadastro. E ele é integrado, e é tudo online. Então, assim, se eu vou abrir meu RG, vou fazer meu RG, o técnico que está lá fazendo, ele abre todo o meu histórico e ele sabe o que eu tenho e o que eu não tenho, né? Tá tudo online. E aí mas se a gente for, Dani, mas nós não estamos longe disso. Eu sou uma fã do SUS. Sou super fã. Porque assim, a gente que já foi para fora, tem gente que mora fora, a gente sabe que nós não é assim qualquer país que tem o SUS que nós temos. A gente tem que elogiar e enaltecer. Então, por exemplo, se você pega uma medicação de alto custo, tá lá no seu cadastro. Então, quando você entrar com o seu RGzinho, vai aparecer que você pega, sei lá, uma lamotrigina. Isso. Se você nós estamos caminhando, isso mesmo, Nívia. Se você entrou na fila de prioridade, que foi o caso do meu filho, ele tomou a vacina do SUS, do Covid, antes de mim, que era da área da saúde, porque eu fui uma das que fiquei brigando aqui, vocês lembram? E aí nós conseguimos lá no litoral, ele tomou qual era a comorbidade, doença neurológica e epilepsia. Então, tá lá também. A vacina, é a medicação,
né? Se você tem um registro numa escola pública e você tem, já está tudo vinculado. Então, não tem que Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Isso mesmo. Adorei. Uma coisa interessante também nesse contexto é que, por exemplo, eu falei da realidade nos Estados Unidos, né? Lá tem vários estados que o médico, ele deve... ele tem que, né, ele é obrigado a informar as autoridades, não é considerado quebra de sigilo, mas quais são os pacientes que ele atende ou faz o acompanhamento que tem a epilepsia, justamente para não haver esse tipo de omissão, né? Então, assim, cada país, cada situação tem a sua realidade, mas, sem dúvida nenhuma, né, cada vez mais a gente vai ter essa interligação de dados, e por isso que o caminho não é omitir, né? É sempre lidar com a situação e tentar chegar a um consenso o melhor possível, sem dúvida nenhuma. Responsabilizar, porque Deus me livre aconteça uma fatalidade com você estando com tudo certinho, você não vai responder nada. Sim. Aconteceu uma fatalidade. Você se protege também juridicamente. Exatamente. Entendeu? Teve uma outra pergunta aqui a respeito da moto. Na verdade, é assim, gente, é o que está na legislação. Acho que a Natália foi perfeita. A gente não tem... Claro que a gente tem o que a gente, né, tem as coisas mais modernas, mas é o que ela está colocando. O que tem na legislação brasileira é que quem tem epilepsia, mesmo estando em todos esses critérios, preenchendo todos esses critérios para que consiga tirar a habilitação, não pode dirigir moto, tá? E todas as outras coisas que a Nívia falou, que foi um tantão de coisa aí. Olha, eu vou deixar aqui o número, ó, o número do Detran, né? 924/2022, é o número da resolução, é isso, Natália? Então, quem tiver interesse e vai buscar. E o texto complementar é 927/2022. Então, é recente, ano passado. Ele foi atualizado. Na verdade, isso, eles fizeram uma atualização justamente não tanto da parte da epilepsia, né, mas da parte do exame, né? Como que o médico, na verdade, é o médico do trânsito. Gente, existe esse médico, olha que bacana, né? Tem o neurologista, tem o neurocirurgião e tem o médico do trânsito, né? Que estudou para isso. Sem fazer psicotécnico. Que legal. Né? Então... Porque precisa ter todo o embasamento, é o ideal, né, gente? É o embasamento para aquela situação. Então, assim, o que, na verdade, houve essa mudança de 2012 para cá, foi justamente nesses parâmetros mais amplos dessa avaliação, né, dos requisitos mínimos e etc. Especificamente na parte da epilepsia em si, não teve tanto mudança, né? Por isso que eu falo, eu acho assim, é muito importante que a sociedade, então as pessoas com epilepsia, as organizações de pacientes, de pessoas, né, pensem nisso. Será que não está na hora da gente conversar com as autoridades, de conversar com os estudiosos, de tentar chegar a outros parâmetros? Claro, a gente não vai mudar nada do dia para a noite, mas não valeria a pena uma discussão nesse sentido? Né? Então, acho que esse é um tema urgente, é um tema que tem lacunas, que tem questões aí jurídicas que não são muito bem aceitas ou entendidas. Será que não está na hora da gente ver isso mais a fundo? Eu acho que essa live deixa essa provocação. Sim, e a Ana que está colocando, que é a bombeira, né? Que pode ser uma ajuda para argumentar no pedido de auxílio-doença, que a gente não tem esse direito. Então, assim, caminha, né? Várias pessoas, assim. Então, você é obrigado a mudar de profissão, ok, mas eu me enquadro numa deficiência, eu me enquadro numa pessoa que vou receber o LOAS, eu me enquadro numa pensão, enfim, eu estou inapta para a minha função. Eu não estou mais apta. Eu estudei, eu me formei, eu tirei um registro, né? É uma policial. Né? Um bombeiro é um policial. Sim. Então, assim, e agora? Eu tenho que mudar de profissão. Um dentista, ele faz uma faculdade, 6 anos, ele se especializa, ele faz... Aí, de repente, ele está inapto para aquela função. Talvez para outra, não. Então, assim, tem as questões de leis de cota que a gente não conseguiu ainda.
Tem as questões que são das, como que eu posso dizer? Dos auxílios. Auxílios, né? Então, a epilepsia precisa, sim, de muitos ajustes. Não é só esse do Detran, são muitos, né? Então, discussões mesmo. Vocês, a gente não convoca só para vestir roxo. A gente convoca para estar lá na Câmara, a gente convoca para estar lá na LESP. Então, assim, precisamos. É um trabalho de formiguinha, Natália. Formiguinha. Não sei se você já foi. Eu já fui 4 vezes na Câmara Municipal de São Bernardo. Já fui na LESP online, não, assim, umas 2 vezes, mas a gente precisa se propor. E o mais interessante é que tem que haver um desprendimento e uma resiliência nesse processo, porque eu quero acreditar que eu vou ver isso. Eu tenho 46 anos e eu quero acreditar que eu vou ver isso, mas eu também tenho que ter o desprendimento, né, de pensar que se eu não ver isso, eu comecei e eu posso empoderar outras pessoas a fazerem e darem continuidade e conseguirem. Eu acho que a grande coisa de você fazer parte de uma associação, de você abraçar uma causa, né, é essa, né? Eu tô na linha de frente agora, eu tenho energia, ainda tenho idade para estar fazendo isso, daqui a pouco eu não sei se eu vou ter, mas eu quero sim empoderar outras pessoas, né? Encorajar outras pessoas para que elas consigam fazer e já pegarem a coisa mais desbravada, né? Não, e Dani, isso que nós estamos fazendo aqui, eu estou vendo assim, depoimento. Obrigada, Ana, muito obrigada por você estar expondo a sua condição, que é a condição de muitas pessoas que não têm coragem de se expor. Da mesma forma que eu estou aqui como mãe e poderia estar lá na minha casa vendo a novela já de pijama e com chazinho, porque eu tô com um filho que está há 8 anos sem crise. E por que você ainda fala disso, Nívia? E por que você não vai falar de moda, de beleza, enfim, de viagem? Porque assim, as pessoas precisam entender que tem que ter pessoas cara de pau igual nós aqui. Dani, que podia estar com a sua família, a Natália, que podia também estar, enfim. A gente abraça a causa, não é só para os nossos, e nem para os nossos pacientes. A gente abraça uma causa, a gente abraça para criar essas condições. E que sozinhos é muito mais difícil. Então, assim, em 10 anos que eu estou nessa causa, eu já vi muita evolução. Então, toda vez que eu posso pontuar e agradecer essa evolução, eu pontuo. Mas é o que a Dani falou, a gente precisa de pessoas que deem continuidade ou que venham conosco, porque sozinho a gente não vai conseguir, né? Então é muito importante, né? E isso é muito importante porque, assim, como vocês estão dando vários exemplos, né? É uma condição que é estigmatizada, né? A saúde mental como um todo é estigmatizada. E nós temos que começar justamente a cortar esse estigma, né? Mostrando, propondo, colocando os pormenores. E com isso as coisas vão evoluir. Mas é importante que a gente realmente faça esse movimento, né? E uma coisa puxa a outra. Então vai andando junto mesmo, né? Lembrando que a epilepsia é a doença neurológica crônica mais comum, mais frequente. Então, nós não podemos fechar os olhos, né? Brasil estimado 850 mil a 1 milhão de pessoas. A gente vai fechar os olhos. Isso não é possível mais, né? Então, nós temos que realmente levar essa bandeira à frente. E, além de tudo, a qualquer momento da vida, qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa com epilepsia. Não é só de adolescência. Então, pode acontecer um acidente vascular cerebral e ter como sequela, pode acontecer uma meningite, pode acontecer, enfim, um trauma encefálico. São as epilepsias. Então a pessoa pode já ser motorista e perder o direito de conduzir o seu carro porque ela teve um trauma encefálico e ficou com a epilepsia. Então entra no mesmo critério de tudo que a gente falou lá do começo. Você que falou isso. Então, assim, teve uma outra que também falou assim, eu já tinha carteira e eu não quis renovar. Você vê, ela não sentiu confiança, não se sentiu segura. Né? Então, são todas condições em que a gente, enquanto pessoa ou enquanto pais, temos que ter consciência do que a gente está estimulando enquanto pais e do que a gente tem que educar os nossos filhos. Isso que eu estou falando do caso do meu filho começou lá com 10 anos. A primeira coisa que eu perguntava, o que você quer ser quando crescer? No auge do descontrole da epilepsia mais refratária que vocês podem imaginar, ele falou, eu quero ser motorista de táxi. Quer dizer, eu não ia poder ser nunca.
se fosse essa a função dele. Ele queria ser motorista de táxi, por quê, Felipe? Porque tem muito dinheiro, ele pega dinheiro todo dia na mão. Olha que graça! Então, assim, ele não poderia ser hoje, mas o que eu estou querendo dizer, você começa a explicar a psicoeducação, desde criança. Do mesmo jeito que a criança com diabetes tipo 1 não pode comer o brigadeiro, do mesmo jeito que outras condições de saúde têm várias restrições, tem que aplicar insulina, tem uma dieta específica, como no nosso caso a dieta cetogênica, a gente tem que fazer essa psicoeducação com os nossos filhos, com os nossos pacientes, né? E assumir a responsabilidade desde criança. Porque é lá, quando eles têm, a Dani, a gente já fez live de transição aqui, quando eles têm lá seus 12 anos, que a gente começa a deixar a responsabilidade dele tomar a medicação dele, de cobrar, mas não deixar de olhar se tomou, de ensinar a colocar o seu celular para despertar, de colocar um aplicativo, enfim. É a mesma condição para a direção. É assumir a responsabilidade da doença dele. A doença, se eu pudesse, eu teria tudo por ele, viveria por ele, não teria nada, mas não posso. Então, a gente tem que fazer essa educação, né? Inclusive dentro de casa. Eu queria fechar contando uma coisa muito... assim, já tem um tempão que eu tô nesse rolê, como dizem os meus filhos, né? Eu nunca toquei nesse assunto, mas eu acho que é legal eu compartilhar isso só pra gente fechar. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que tem epilepsia, e que dirigia, já é falecido, né? Para Foz do Iguaçu, ia 12 horas de carro e voltava. Um médico maravilhoso, fazia cirurgias, né? Mas qual era a grande sacada dessa história que alguém comentou? Uma adesão ao tratamento impecável. Então, ele sabia da condição dele, era um pai de família de 4 filhos, né? Era mantenedor de uma casa, um cirurgião, um médico, assim, maravilhoso, um cara maravilhoso, que dirigia, fazia tudo, tinha uma condição, né, que era epilepsia, que surgiu na vida adulta, ninguém descobriu por que ele tinha epilepsia, e ele teve uma adesão ao tratamento, por quê? Porque ele sabia que aquilo garantiria que ele teve uma vida normal, e ele teve uma vida dentro do que ele podia viver, experienciar, com todas as coisas que ele pôde viver. Então, é muito importante que a gente saiba que o grande segredo realmente é você ter, né, essa questão de saber, né, o que você tem, o que eu preciso fazer para me tratar, para quê? Para que eu consiga viver a minha vida. E isso é muito importante de fechar, né? E é para Foz, são 12 horas de São Paulo para Foz. E voltava dirigindo. E Mas, Dani, assim, se a gente não fizer esse paralelo, a gente também vai educando, né, as pessoas que estão chegando. Eu estou vendo que tem gente perguntando de onde nós somos, se nós somos de São Paulo. Especificamente, nós, as 3 estamos em São Paulo. A Dani está em Santo André. Santo André, mas é Grande São Paulo. A Natália está aí na Vila Mariana. Não, mas estou em São Paulo. Enfim, mas a Associação Brasileira de Epilepsia e como mães da epilepsia, Sim. nós temos pessoas no Brasil todo e o Brasil inteiro. Tá? O Mães da Epilepsia tem gente... A BS Ceará tá por aqui, ó. Mas assim, a gente faz um trabalho para brasileiros que estão fora também. Então tem gente na Espanha, tem gente na Itália, tem gente nos Estados Unidos. Hoje mesmo a prima escreveu lá dos Estados Unidos, que já fez live aqui com a gente, que conseguiu a carteira dela, tá lá nos Estados Unidos. Olha, eu fiquei super feliz. Em falar nisso, gente, hoje é o dia de conscientização da síndrome de Studeweber, que é uma síndrome que traz como consequência a epilepsia. Então, um beijo bem roxo para todos, muita força. E então, o importante é a gente querer participar. Então, não interessa se você está lá no interior do Ceará, vai procurar a Jéssica lá na ABS Ceará. Aí tem a professora Aline, que está aqui, que é de Goiânia. Tá lá, beijo para você, Aline. Então, a gente está com várias vertentes, vários lugares. E se você não tem em alguma cidade, procura a Associação Brasileira de Epilepsia, que a gente começa com formiguinha, 1, 2 pessoas, Sim. Você vira embaixadora e você começa a fazer trabalho, porque juntos a gente vai fazer esse Brasilzão se conscientizar, não só das carteiras de habilitação, mas todo o resto, né? Então... Gente, eu vou fechar os comentários,
Aí a Natália, você se despede, Natália, fala o que você achou de participar. Se a gente Falou atropelou demais. demais. Não, imagina, adorei, muito obrigada. Foi um prazer aqui, um bate-papo, né? É sempre muito gostoso falar com vocês. E só para também deixar um depoimento, né? Tem uma amiga próxima que ela é médica, ela tem epilepsia, ela está num processo aí também de ajuste de medicação. Eu não sou a médica assistente dela, mas eu estou acompanhando de pertinho, mas como, né, próxima mesmo. Então, para a gente ver, né, que realmente são as epilepsias, elas podem acontecer com qualquer pessoa, né? Tem médicos que são pessoas com epilepsia, né, que passam por tudo isso, né, uma restrição temporária, não pode dirigir porque está trocando medicação, está ajustando, né? Claro, isso tem um impacto, às vezes até maior, como a gente viu em vários casos aqui, mas o importante é o que vocês comentaram, né? Nenhuma condição de saúde define o que a pessoa é. O que define o que a pessoa é são as escolhas que ela faz. Então, a gente precisa entender e botar isso em prática. O que eu escolho é quem eu me torno a ser, né? Então, a gente precisa pensar em nós, precisamos pensar no outro. Nós vivemos em sociedade, isso não tem como fugir também, né? Nós não vamos mudar esse padrão. Não vai brigar comigo, mas eu preciso fazer uma ponta aqui. É isso que a Natália fala. Hoje vai ficar um minutinho, que vai acabar o tempo. Não, Nívia Maria. Duas pessoas que eu acompanhei, as mães, que os filhos quiseram fazer medicina, duas pessoas com epilepsia, um homem e uma mulher, e que prestaram vestibular e foram para muito longe dessas mães. Gente, eu morro de rir, porque eu me ponho na situação, né? Vai dando até um calhou. E aí, como é que essa pessoa vai viver longe? Mais uma vez, né? Ela tem que saber que ela tem uma condição. Então, se ela vai fazer medicina lá no Nordeste, a pessoa está aqui no Sudeste, gente, é a mesma coisa que estar lá na faculdade a 5 quilômetros. Se ela não tomar o remédio, ela vai ter crise. Sim. Então, assim, a epilepsia é do seu filho, né? Você não pode limitar ele de querer ser médico, de querer ser engenheiro, de querer ser, enfim, funções que possam ter o registro. Sim. Agora, para a gente mudar o resto, igual a gente estava falando do bombeiro, a gente tem que se unir. Então, vou parar de falar, Dani. Sim, agora porque... sim. Natália, muito obrigada por você ter aceito, com mesmo. voz dessa vez, né, que não estava rouca. Que bom, deu certo! A gente vai gravar e assim, pessoal, sempre tem os 3 pontinhos, você pega esse link e manda lá para alguém que você fala, é uma indireta, fulano dirige, fulano tá com crise, manda lá, para ele se conscientizar. Ou então, às vezes tem parceiros nossos que não sabem dessas regras. Então, as lives ficam salvas. É só dar uma andada aqui pelo feed e manda o link para as pessoas, porque essa live vai ficar como o conhecimento atualizado. Você vê, a Natália trouxe a lei, ela foi atualizada o ano passado. Então, é importante a gente repassar essa informação, né? Isso. Não, foi perfeito, Natália. Muito obrigada. Né? Vamos fazer fotinho? Não, pessoal, vamos fazer uma fotinha. Faz fotinho pra gente mandar. Natália, muito obrigada mesmo, né? Acho que em nome da BE, que nem a Nívia comentou, né? Você já é uma colaboradora, né? Uma médica voluntária, né? É um prazer ter você aqui, né? Na nossa livezinha mensal, até que a gente se comportou, hein, amiga? A gente falou pouco. Parabéns e obrigada por ajudar, né, a trazer conhecimento, informação. A informação, ela é muito nobre. Para mim, é uma das coisas mais nobres que existem. E de qualidade, uma pessoa que entende do que fala. Nossa, foi perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigada, Natália. Obrigada e fico à disposição aí. Dani, boa beijo. Noite, que nós passamos Natália, o tempo. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Boa noite, tchau.